Gênesis 6, amados, 5 a 8, vai nos trazer aqui um ponto muito importante quanto àquilo que feriu o coração de Deus, quanto àquilo que incomodou o ser de Deus. E nós devemos olhar para esse texto não como um fato isolado, apenas lá em Gênesis, mas sim como uma condição real dos seres humanos. E Moisés ele tem algumas intenções ao escrever, tanto este capítulo quanto a estrutura do livro inteiro de Gênesis, e sempre é passado aos irmãos que Moisés ele pretende nos passar Deus como Criador de tudo que existe. A gênese de todas as coisas provém das mãos do Senhor, a criação dos homens, a sua imagem e semelhança, a queda e a origem do pecado, o início dos pactos, o pacto das obras, o pacto noético, como veremos aqui mais para frente. Então, a própria palavra do início deste livro, o Bereshit, o princípio de todas as coisas, já sugere todo o seu conteúdo. E aqui nós temos, então, o início de um julgamento. A introdução no capítulo 6 daquilo que Deus fará contra a humanidade, a qual está se multiplicando, e a maldade acompanhando essa multiplicação exponencialmente. O pecado, então, está criando cada vez mais corpo, cada vez mais forma, e em contrapartida nós temos o ser de Deus puro, reagindo a esta maldade. Então, amados, temos aqui um tremendo prólogo ao dilúvio. E a história dos casamentos arbitrários dos filhos de Deus, estão lembrados? Que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E a interpretação mais plausível e mais bíblica que encontramos para esses dois termos é que justamente dentre as duas genealogias a qual saímos, a genealogia de Sete e a genealogia de Caim, estavam agora se misturando. E Deus, então, pronuncia-se, emite o seu descontentamento para com a humanidade, lidando, como já vimos aqui semana passada, no verso 3, um tempo para arrependimento. Deus havia decretado que num período de 120 anos, o seu juízo seria estabelecido. Então tudo o qual estamos vendo aqui, amados, é uma introdução, um prólogo para o juízo de Deus chamado dilúvio. Então, amados, a culpa da humanidade é óbvia. A condenação à morte da parte de Deus já foi emitida. O prazo do adiamento do juízo termina e se começa a execução. Então, amados, aqui nós já temos o início dos finalmente. Deus já se preparando para destruir. O verso 7 já temos aqui a emissão do seu decreto. Destruirei o homem e a tudo que está envolvido a ele. Então veremos com grande temor aqui, amados, e que assim seja no seu coração. Que você olhe para o texto, que o Espírito fale ao seu coração aquilo que a sua palavra com fidelidade nos transmite. Utilizarei agora João Ferreira de Almeida, e o irmão pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do verso 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então a primeira coisa que vemos aqui no verso 5 é que viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Eu já destaco essa palavra viu. Ela vem do hebraico ra'á, e que significa ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. E aqui nós temos um verbo, kal, aonde o agente da ação é o próprio Deus. E costuma, amado, ser usado aqui num tempo, na gramática hebraica, como se feito no passado. E forma uma sequência de tempo, uma sequência de pensamento.
Então a construção gramática desse texto, gramatical, é como se estivéssemos vendo aqui uma ação de Deus em consequência de algo. E qual é essa ação que trouxe a consequência? É justamente a maldade do homem se proliferando, principalmente através de casamentos mistos, os julgos desiguais. Principalmente vendo os seus filhos eleitos se misturando com uma prole ímpia. E desta forma, a maldade, a corrupção, o desagrado de Deus apenas aumentando. Então, amados, o relato sobre o juízo de Deus começa com uma constatação. Viu o Senhor. Por um lado, esse olhar de Deus pressupõe o que acabara de ser relatado. E por outro lado, significa que o Senhor está firmemente determinado a intervir pessoalmente. É com essa constatação aqui, amados, que começa o juízo também sobre Babel, a Torre de Babel. E depois da descrição a respeito da ousadia das pessoas em Gênesis 11:5. Algo semelhante aconteceu no caso de Sodoma, que também foi um juízo divino, onde o Senhor desceu para ver se o clamor corresponde aos fatos. Gênesis 18:21. E o que já podemos extrair do texto? Que todo ato de justiça, de juízo divino, vem mediante uma constatação e resultante da ação pecaminosa do homem. Não é apenas porque está decretado a segunda volta de Cristo, mas é para que, em reação à maldade, à descrença, à negação de Cristo, se tenha um juízo. Então, sempre que você pensar em justiça divina, você pode claramente pensar em uma reação de Deus perante ao pecado do homem. Afinal, Cristo veio para salvar pecadores e também condenar. Como João diz nos evangelhos, aquele que crê já está salvo. E aquele que não crê está condenado e permanece sobre a ira de Deus. Então, amados, quando eu pensar em justiça, eu tenho que automaticamente olhar para o meu coração. Eu tenho que pensar no porquê que isso está acontecendo. Deus não apenas age sem intenções e propósitos. Deus age mediante fatos, mediante acontecimentos, mediante constatações. E nas nossas vidas não é diferente. Pois aos seus filhos a qual ele castiga, a qual ele traz um juízo temporal, isso é devido a uma constatação do seu coração. A uma constatação de algo, a qual está te levando a entrar no desagrado de Deus. Então, quando você estiver passando por situações difíceis, estiver passando por um castigo divino, uma correção divina, você deve automaticamente pensar: aonde eu estou me desviando? O que realmente eu necessito? E logo me vem à mente Jó, quando tudo lhe foi tirado. E eu pergunto ao irmão: houve um propósito naquilo que Jó passou? Houve um aperfeiçoamento na espiritualidade, na religião que Jó professava, após todas aquelas coisas? Então houve sim um juízo divino, temporal na vida de Jó, mas que o levou a um aperfeiçoamento. Logo em Jó existiam imperfeições. Logo em Jó existiam coisas a serem modificadas. Então veja, amados, o texto, que no prólogo do dilúvio existe essa constatação de Deus. Ele averigou o quê? O que estava nos corações, nas imaginações dos homens.
Amados, entenda que Deus é um Deus que observa, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Deus, ele é tão perfeito que ele conhece a nossa estrutura, como cantamos, e ele conhece inclusive pecados que talvez você nem ainda tenha percepção bíblica deles, e que você necessite, mas Deus já te conhece por completo. Ele sabe quais são os seus níveis de orgulho, os seus níveis de arrogância. Ele conhece toda a sua estrutura. E ele sabe exatamente, sendo você um filho de Deus, qual o remédio necessário para você. O que é necessário para te tratar. O que é necessário para te aperfeiçoar. Então corra a corrida, como vimos em Hebreus, com perseverança. Mas saiba que Deus é um Deus que não é insensível ao que se passa na terra e em nossos corações. Ele vê e ele avalia. E às vezes esquecemos disso. Que Deus te vê e que Deus não só te vê, mas ele te avalia. Nós não gostamos de provas, né? As provas traz medo, né? Quando a professora de gramática fala, vai ter um quiz, né? Uma prova oral aqui. A pessoa, não, professora, prova não. Mas não se esqueça que Deus está constantemente te avaliando, me avaliando, nos avaliando. Ele está constantemente colocando a verdade contra os nossos corações corruptos. Então, amados, ele estabelece um diagnóstico do mal. Ele não tem prazer no pecado e nem pode deixá-lo sem castigo. Entenda uma coisa de uma vez por todas, meu amado. Deus, ele é contrário ao pecado. Deus, ele é antiposto. Ele rejeita. Aonde está o pecado, não está Deus. São duas coisas contrárias. Deus é um ser puro, imaculado, santo, santo, santo. Abacuque vai dizer que os seus olhos não conseguem observar o pecado. Tamanha é a santidade de Deus, irmãos. Por isso que ele é excelso, sublime, intangível. Nem o maior ser celestial, o maior anjo, o maior querubim se assemelha em santidade a Deus. Você precisa entender isso. Logo, nós somos pecadores. Precisamos observar isso, entender a nossa realidade através do prisma de Deus. Pois o homem tenta se relacionar com Deus. Nós precisamos deste acesso que somente é obtido através da cruz do Calvário. Através do sacrifício expiatório, aonde retira de nós esta culpa. E por isso Deus enviou o seu Filho. Mas olha que texto, amados, aonde Deus está aqui se preocupando, aonde Deus está aqui estabelecendo um diagnóstico da humanidade. Ele não está à parte, ele não está lá no seu trono apenas dizendo agora siga a humanidade do jeito que vocês realmente desejam. Não, ele está olhando, ele está constatando e ele está avaliando o meu e o seu coração. A expressão, amados, o Senhor viu, convida a amarga comparação com a narrativa da criação. Do capítulo 1, verso 31, vamos lembrar? Tem a mesma expressão. Mas aqui estabelece um contraste. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde, a manhã e o sexto dia. Então, quando Deus criou todas as coisas, quando o pecado não havia ainda adentrado a humanidade, através da desobediência dos nossos primeiros pais, a quebra do primeiro pacto, amados, Deus olhou para todas as coisas e viu que tudo ali era muito bom. E esse parecer de Deus é um parecer favorável.
Veja agora o contraste no capítulo 6, verso 5. Deus viu agora que era grande a maldade do homem na terra. Deus viu agora que aquilo que ele criou, perfeito, foi totalmente contaminado, foi totalmente deturpado. E os caminhos que o homem, feito à sua imagem e semelhança, estão agora trilhando, são caminhos de destruição. E é justamente o que acontecerá. E o texto continua. Viu o Senhor, viu Deus, que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. Então perceba, Deus tem uma constatação, e é um diagnóstico não muito favorável para nós, raça humana. Deus, que é o único que pode observar tanto as ações externas das pessoas, quanto os seus pensamentos, viu aquilo que estava visível, afinal já foi constatado, os filhos de Deus, tomando para si as filhas dos homens, um pecado externo, mas agora ele fala sobre aonde estava se originando esses casamentos, essas transgressões. Ele viu aquilo que estava visível, que a maldade do homem era grande, e que aquilo estava invisível, viu também o que estava invisível, que toda a imaginação dos pensamentos, do coração do homem, era apenas vil, continuamente. E amados, sabemos que a palavra coração, ela reflete a concepção antiga, de que este órgão era a sede do intelecto, a sede das emoções, a sede das vontades. Quando encontramos na Bíblia o termo coração, ele está falando o que fomenta o seu intelecto, o que fomenta as suas emoções, os seus sentimentos e principalmente a sua vontade. É aquilo que te move. Deus constata então que o combustível do ser humano, as motivações, as vontades, os sentimentos, o intelecto que Deus deu a eles, estavam totalmente voltados continuamente para maldades, para pensamentos, vontades e emoções vis. Quão terrível é a condição do homem, irmãos. Quão terrível é a condição do homem sem Cristo. Quão terrível é a condição do ser humano que foi feito justo, puro, perfeito, para a condição que estamos vendo aqui hoje. O veredito sobre eles é o mais rigoroso possível, irmãos. Todos os desígnios do seu coração eram continuamente maus. Amados, coração envolve todo o ser do homem. Não há mais nada do ser humano que não tenha sido pervertido. Nenhum período da vida humana que ele não tenha preenchido com maldades. E você pensa, eu já sou salvo em Cristo, eu creio no Evangelho, estou livre disso. Engano seu. Engano seu. Você é um pecador redimido. Você é um pecador regenerado. Mas não significa que as corrupções não são encontradas no seu coração. E que você, vez ou outra, ainda não seja movido pelos seus sentimentos, pelas suas vontades e pelo seu intelecto da maldade. Por isso, amado, olhando para o texto, o desafio que nós temos é olhar para quem nós somos. Se Deus conhece a minha estrutura e tem um diagnóstico pronto quanto à minha pessoa, a pergunta é, será que eu devo conhecer esse diagnóstico? Será que eu devo entendê-lo e buscar ajuda quanto a isso? Você deve sondar as suas motivações, meu amado. Você deve sondar o porquê você está aqui hoje. Você deve entender isso. O que tem movido os seus sentimentos?
A maldade do homem é aqui apresentada como extensiva e intensiva. Por que extensiva e intensiva? Porque havia se multiplicado na face de toda a terra e era má continuamente. É uma maldade, irmãos, intensivo. Uma maldade sem limites. E essa condição, amados, ela não mudou. Aí você pensa, mas já veio o dilúvio. Deus já subjugou a terra. Aí você vai no capítulo 8, verso 21, após o dilúvio. (8:21). 8:21. E Deus traz uma constatação. Pós-dilúvio. E o Senhor cheirou um aroma doce. E o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem. Pois, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. A maldade no homem é algo intrínseco nele. A maldade do homem é a marca da transgressão no Éden. É algo que me acompanhará e te acompanhará para o resto da sua vida. E nós, como salvos em Cristo, precisamos do quê? De santificação. Precisamos de controle desses impulsos e pensamentos. Precisamos da palavra de Deus, a qual trará uma jaula para esse ser pecaminoso, para esses resquícios da corrupção sobre as nossas vidas. Agora, o que diremos sobre aqueles que não têm Cristo? Que talvez seja o seu pai, talvez seja sua mãe, talvez seja o seu filho no seu colo. Os pensamentos são corruptos, desde a sua juventude. Este é o parecer de Deus, não de um indivíduo, irmãos. Deus está falando aqui de indivíduo, ou de uma raça. Ele está falando da humanidade. Aqui está a prova cabal, antes do dilúvio e pós-dilúvio, que o homem é mau. O homem é corrupto desde a sua juventude. Nas reuniões de orações eu busco aqui ficar com as crianças para ajudar as pessoas quando possível. E é incrível que quando eles estão com brinquedos e eu peço para eles, me dão. Talvez por ser adulto, né, mais forte do que eles. Mas quando é outra criança pedindo o mesmo brinquedo, eles não dão. Eles não dão. E pode fazer com o Isaac, pode fazer com qualquer um aí pequeno. Eles não gostam de compartilhar seus brinquedos. Você já vê traços de egoísmo. Você já vê traços nele de corrupções. E conforme o intelecto deles vão criando forma os pensamentos, o coração, mais essa maldade vai se acentuando. Mas já existe, já é corrupta essa criança, já precisa de salvação. Cristo fala sobre isso. Mateus 15:19. Vem de encontro com esse texto. Veja. Pois do coração saem os pensamentos, os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, olha aí, ó, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Não é um ato externo apenas. E é isso que você precisa entender, porque às vezes você fica pedindo oração, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo. E talvez o seu foco esteja apenas no que é exterior. Você precisa focar a origem do seu pecado. Aonde ele está tomando forma, aonde que ele nasce, aonde que ele é concebido, e é no seu coração. Deus viu
que o coração, olha só, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. Amados, quando eu desejo algo, eu já paro e penso: por que estou desejando isso? Por que quero isso? Eu e você, irmãos, devemos ter uma concepção correta de quem nós somos. Repito, você deve saber quem você é. Conhecendo a sua estrutura, o que estamos vendo aqui é uma antropologia, é um estudo do homem, da sua estrutura, à luz da Bíblia. E está falando sobre a nossa raça, a não ser que você não seja um ser humano, você seja uma outra espécie, né? Mas quando se trata de seres humanos, os seus pensamentos são maus, os seus sentimentos são maus. Então sempre que você almejar algo, e isso pode estar nas suas orações, você pode traduzir isso nas suas orações de forma pecaminosa a Deus, mas utilizando um meio de graça. E você chega-se a Deus falando: eu quero isso, eu quero aquilo outro. E você despeja diante de Deus uma lista gigantesca. E antes de oferecer essa lista, não estou falando que você não deve pedir a Deus, mas antes de trazer a lista a Deus, você deve sondar o seu coração no porquê você quer aquilo. O porquê que você quer santidade? Por que você quer santidade? Para mostrar que o seu jardim é melhor do que o do seu vizinho? Para arrogar e arrotar santidade perante aqueles que são mais fracos do que você? Por que queremos conhecimento da palavra? Por orgulho próprio? Para dizer que eu conheço e arrogar para mim títulos? Por quê? Por que eu desejo? Por que eu quero? Por que eu quero filhos? Eu falo com a minha esposa: por que queremos filhos? Qual que é o verdadeiro desejo do nosso coração quanto a filhos? Será que não é porque os outros estão tendo filhos eu também vou querer filhos? Apenas para equilibrar ali o ego? Pecado! Pecado! Nós devemos sondar as nossas motivações quanto a tudo. Por que eu quero trabalhar? Por que eu quero um carro novo? Por quê? Por que eu quero uma casa? Por quê? E tudo que tenhamos, irmãos, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. E não pode ser por cobiça. Conheça a sua estrutura à luz do texto, porque o texto está falando de mim e de você. Ou você pensa que se estivesse lá você não passaria pelo juízo? A corrupção está no ser humano, irmãos. O veredito sobre eles é o mais rigoroso possível. Todos os desígnios do seu coração. Deus aqui, Ele dá o pior. É como se você fosse num médico e ele falasse: o câncer já se espalhou pelo seu corpo inteiro, não tem mais jeito. Como se chama? É metástase? É metástase, né? Já se espalhou. Você tem câncer no seu sangue. Você tem câncer nas suas medulas. Você tem câncer nos seus ossos. Você tem câncer no seu cérebro. Você tem em tudo, você está contaminado. O veredito de Deus aqui é o pior possível, irmãos. É o pior possível. Todos os desígnios do seu coração eram maus, não eram apenas alguns momentos. Não tinham flashes, como você pensa. Eram maus continuamente. Oh, amados, quão intenso é isso. O pecado é uma questão interna. É algo penetrante. Uma vez que não só uma questão de atos externos, mas algo que nasce lá no âmago do ser humano. Amados, o pecado vem do coração e controla tudo o que pensamos e fazemos. E talvez, irmão,
Você precisa analisar isso hoje. Porque essas coisas afetam os nossos meios relacionais. Os nossos pecados sufocam o nosso coração indomesticado, rebelde, duro, acaba sufocando as pessoas que estão ao nosso redor. Acaba destruindo os nossos meios relacionais. Afeta a igreja, afeta o casamento, afeta os filhos, afeta todo mundo. Porque precisamos, irmãos, da graça de Deus. Precisamos do Santo Espírito sobre as nossas vidas e andar no temor ao Senhor, para que sejamos luz realmente neste mundo. O homem é mau, você é mau, eu sou mau. O contraste é nítido. Antes da entrada do pecado, Deus deu parecer que tudo era muito bom. Agora, após essa multiplicação da raça humana, após constatar, analisar, ele emite novamente seu parecer e conclui: o ser humano é inteiramente mau. Depois aqui não está analisando apenas um indivíduo, como eu disse, e sim a raça humana completa, representada por Adão, o progenitor, nosso representante. Logo, algumas pessoas não creem nessa doutrina. Algumas pessoas descartam a depravação total e completa do homem, como estamos vendo aqui. Mas negar essa doutrina é negar o próprio parecer de Deus aqui da humanidade, porque não é o meu parecer. Não é o seu parecer. Porque o meu parecer talvez seria: eu sou mau em vez em quando. Eu sou parcialmente mau. Talvez fosse esse o meu parecer, segundo o meu orgulho, o meu ego. Mas o que importa não é o que eu acho de mim. O que importa é aquele que analisa por completo, aquele que me criou, aquele que conhece a minha estrutura. Esse sim. Enquanto eu descarto que o homem não é mau, eu descarto o parecer do próprio Deus. Então ele está errado e você está certo. Paulo entendeu isso claramente. E no Novo Testamento, Romanos 7,18, ele diz: sei que nada de bom habita em mim. Nada de bom. Isto é, em minha carne. Estrutura. Você está falando da sua estrutura. Você está falando do seu coração. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Está aí a prova neotestamentária de que o homem permanece sendo mau. Porque se nada de bom tem em mim, o que tem? Fica um vago? Fica um hiato? Um vácuo? Não, fica maldade. E olha, irmãos, nós somos tendenciosos a ter um parecer sobre nós de que não somos tão ruins assim. E você tem que parar com esse pensamento, porque Satanás, ele quer justamente que você permaneça no engano. Porque a cruz é para aqueles que realmente receberam esse diagnóstico e são chamados ao arrependimento. Então, se eu acho que eu não necessito, que eu já sou bom, que cruz eu preciso? Que arrependimento eu preciso? Que santificação eu preciso? Aí entramos no verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aqui me chamou a atenção nesse texto. Justamente pela palavra arrependeu-se. E nós cremos num Deus infalível de decretos e como ele pode se arrepender de algo. Mas não precisamos de tanta exegese assim para identificar o que está escrito aqui. A palavra arrependeu-se, no hebraico, nachan, significa estar sentido, lamentar, sofrer, pesar, arrepender.
Nós temos que entender que o nosso Deus, ele possui sentimentos, não humanos. O amor de Deus não é o nosso amor, como sabemos. O pesar dele não é o nosso pesar. Mas ele possui sim sentimentos. Existe até uma doutrina, né? A impassibilidade de Deus, né? Se Deus realmente é impassível. Mas isso, claro, voltado à nossa compreensão de sentimentos. Amados, pela primeira vez na Bíblia, arrependeu-se o Senhor de haver feito alguma coisa. Contudo, seu arrependimento não procede de algum erro que ele tenha cometido, mas sim daquilo que a humanidade estava fazendo de errado. O fato de que as pessoas haviam se tornado totalmente preocupadas com o mal trazia sobre o coração de Deus um pesar. Tanto quanto o pecado de Israel mais tarde o entristeceu. E nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento, quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus, então, que possui sim esse pesar, este coração. Amados, a gramática desta palavra aqui é um verbo nifal. E o verbo nifal, ele é um verbo no passivo. O agente aqui, ele está sofrendo a ação. E o agente é Deus. Isso aqui desmistifica qualquer pensamento de que Deus é inacessível e de que Deus, ele não se preocupa com aquilo que acontece nas nossas vidas através dos nossos atos. Deus, ele está tão próximo da sua criação, irmãos, que ele inclusive é afetado pelas nossas atitudes. O que dirá do crente que tem o Espírito Santo dentro dele e que submetemos o Espírito Santo a ver, a participar de atitudes grotescas, malignas, totalmente contrárias à sua existência. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que Deus sentiu? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Por isso o seu coração pesou. Essa expressão, Deus se arrependeu, aparece várias vezes na Escritura, irmãos. Você pode ver em Êxodo 32, 14. Você pode ver em Jeremias 18, 7 e 8. Você também pode ver em Jeremias 26. Enfim, durante todas as Escrituras. E ainda lemos as Escrituras que Deus não mente, nem se arrepende como o homem. É um sentimento aqui, amados, resultante. As mudanças na relação do homem com Deus resultam em mudanças nos procedimentos de Deus com o homem. Quando o homem se afasta de Deus para o pecado, Deus muda a relação de comunhão para com uma relação de repreensão julgadora. Quando o homem se afasta do pecado e vai para Deus, ele estabelece uma nova relação de comunhão. E o que você precisa entender é que esse arrependimento divino aqui, amados, é extremamente para nós crentes. E devemos entender isso. Por quê? O homem, ele não perde a salvação. O crente não perde sua salvação. Mas ele perde a comunhão com Deus. E perder a comunhão com Deus é se sentir como um ímpio. É se sentir como um não salvo. É perder a alegria da salvação, como está no Salmo 51. O que você precisa entender e aplicar na sua vida perante o texto é que Deus, ele reage às nossas atitudes, pensamentos e desejos. Ele reage. Ele não é indiferente.
Ele não é insensível. Ele tem uma preocupação com a sua criação. Afinal, o parecer do capítulo 1, verso 31 não é em vão. Ele olhou para aquilo que ele criou, ele falou, é muito bom. Ele preza pela sua criação. Logo, tudo que acontece em nossas vidas individuais e também nos nossos meios relacionais é de interesse de Deus. Ele se interessa. É porque nós criamos um misticismo pagão em nossas mentes, de que Deus ele habita num lugar inacessível, ele está lá, mas ele deixa aqui fluir. Ele é totalmente, não, Deus é Deus, o homem é o homem, e coloca uma grande separação entre essas duas coisas. Que realmente existe essa separação que chama pecado, mas não significa que ele não tem interesse. Pense de quem foi a atitude de mandar o seu próprio filho nesta terra. Ele poderia simplesmente ter acabado com tudo e começado novamente, irmãos. Mas ele ama tanto este mundo, como João 3,16, que ele enviou o seu próprio filho. Ele tem interesse. Ele se preocupa. Ele faz o sol nascer, inclusive sobre os injustos. Ele traz a providência, a provisão para esses que o negam. O nosso Deus está preocupado com o nosso agir. E você e eu, quando pecarmos, lembre-se desse texto. Existe uma reação de Deus para com o nosso pecado. Deus reage. E às vezes, colocando sobre nós consequências dos nossos pecados, que serão carregadas para o resto de nossas vidas. Ele é um Deus justo. Coisa terrível é cair na mão desse Deus. Salmo 51:5. Davi diz claramente: sei que sou pecador desde que nasci. Desde que me concebeu minha mãe. Sou pecador. Será que Davi entendeu Gênesis? Efésios 2, você com certeza conhece esse. Do 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E o 3. Anteriormente, todos nós, Paulo se inclui? Paulo se inclui. Nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, se inclui novamente, por natureza, por constituição, por estrutura de uma raça chamada raça humana, merecedores da ira. Nós já nascemos, irmãos. Essas crianças já nascem no desagrado de Deus. Essas crianças já nascem sobre a ira de Deus. Todos nós, por natureza, merecedores da ira. É isso que o pecado gera em nós, irmãos. Isso que o nosso pai, transgredindo um pacto feito com Deus, trouxe para toda a humanidade. Então, amados, a primeira mensagem que nós percebemos é que, quando eu vi essa palavra aqui, Deus se arrependeu. E é a primeira vez que vem essa palavra na Bíblia. Aí eu olho para Cristo. Sabe qual foi o primeiro sermão de Cristo? Mateus capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí eu coloco o arrependimento de Deus com o arrependimento que é pregado por Cristo. E as duas coisas conversam. Porque o fato de Deus estar se arrependendo de ter criado esta raça humana, estarmos caindo no desagrado de Deus, é justamente o motivo
de necessitarmos de arrependimento para as nossas vidas, olhando para a cruz e sermos reconciliados com Cristo. O desagrado de Deus trouxe o seu contentamento no Filho. O homem que não teve pecado. O homem a qual ele conseguiu olhar e dizer: este é puro, este é bom. E este foi morto no nosso lugar. Então saímos de uma representação falida de Adão, transgressora, má continuamente, para uma representação perfeita, que aniquilou o pecado, que pisou na cabeça da serpente, que nos trouxe redenção e vida. O arrependimento é a mensagem central das Escrituras. Justamente por quem nós somos, por causa da nossa estrutura. E isso, completa o texto aqui, lhe pesou no coração. A palavra pesou vem do hebraico yatsab, significa ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer. Nossos pecados ferem a Deus. Esse pesar no coração de Deus é como se você desferisse um golpe no ser de Deus. Amados, o Espírito Santo que habita em nós, quantas facadas já demos nele? Quantas vezes, na linguagem metafórica, fizemos o Espírito Santo chorar? Quantas vezes as palavras que nós proferimos foram flechas inflamadas contra o próprio Espírito? E quem é o Espírito? É o próprio Deus dentro de pecadores como nós. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não deve parar de pecar por causa do pastor. Você não deve parar de pecar ou desejar parar de pecar por causa da pessoa ao seu lado. Você deve parar de pecar porque a sua transgressão fere o ser de Deus. Fere o ser de Deus. E ele reage a esses ferimentos. Ele reage. Porque entrar no descontentamento de Deus aqui nos está trazendo um contexto de dilúvio e juízo. Se você continuar nos seus pecados, Deus vai te subjugar. Entenda isso. Deus vai reagir aos ferimentos que você está proferindo contra ele. Pesou. Agora Deus sofre por causa do homem. Cassuto, que é um exegeta hebraico, expõe que os 3 verbos aqui empregados, se arrependeu, ter feito e pesou, reproduzem 3 raízes hebraicas de consolará, trabalhos e fadigas. No capítulo 5, 29, vemos isso. Ampliando imensuralmente o escopo das palavras de Lameque. Lameque, que eu digo, é aquele que gerou Noé. O homem anseia por alívio temporal. Deus tem de fazer direito às coisas. As esperanças depositadas por Lameque em seu filho, Noé, vieram a realizar-se de maneira muito diferente, né, da que ele imaginava. Lameque, quando foi exposto aqui, irmãos, que ele chamou o nome de seu filho, lá no verso 29, dizendo: este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A visão que Lameque está tendo aqui sobre esse consolar, esse alívio que ele vê em Noé, é justamente por causa do pecado. Lameque estava sentindo nos seus lombos o peso do pecado. Ele estava sentindo o quão Deus caiu no descontentamento com a raça humana. Ao olhar para o seu filho e ver: esse aqui nos consolará.
Mas ele não imaginava, talvez, como. Através de juízo. Através do dilúvio. Verso 7, irmãos. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus está falando, estou incomodado com a situação da raça humana, que talvez seja a sua. E disse o Senhor, percebe, irmãos, o que Deus falou aqui. Deus pronunciou o que aqui? O julgamento pelo pecado aqui, amados, é encontrado como inevitável. Deus pronuncia seu veredito àquela geração corrompida. Isso deveria nos deixar informados que Deus não deixa o pecado impune. Deus, entenda isso, não deixa o pecado impune. Ele teve prazer em moer seu filho. Por quê? Por causa do pecado dos seus eleitos. Ele morreu. Tudo que estamos vendo em Cristo, no Evangelho de João, ele colocando seu filho à vergonha. Hoje veremos mais um pouco. Cristo nu naquela cruz. Existe um pensamento de que não tem aquela tanguinha como os católicos ilustram, tá? De que ele foi colocado nu naquela cruz, totalmente despido, envergonhado. E isso foi do prazer de Deus, conforme Isaías 53. Deus teve prazer em moê-lo. Deus teve prazer em colocar sobre ele toda a pena que era para estar nos nossos lombos. Isso demonstra que Deus, ele odeia o pecado e que ele não deixa impune. Quantas coisas, irmãos, eu trago consequências da minha vida antes de Cristo. Quantas coisas eu ainda me lembro. Quantas coisas eu ainda sou assolado. Quantas coisas eu e a minha esposa participamos de consequências de pecados. Arrependidos, sim, mas subjugados por Deus. E louvado seja Ele por isso, porque Ele é justo. Nem aqui era para mim estar, irmãos. Nem aqui era para mim estar. Deus não deixa o pecado impune, que você seja informado disso. Pois o salário do pecado, amados, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que é uma grande incoerência e é uma heresia a pessoa pensar que ela pode se salvar por algum mérito dela. O homem é mau. Quem é bom? E é a pergunta daquele jovem rico, né, quando chega Jesus: bom mestre! E Cristo fala: bom? Justamente pela cosmovisão que aquele jovem tinha, o que farei para herdar a vida eterna? E aquele não encontra graça, porque sai desfalecido. A transgressão, amados, do pecado tem o seu salário, que é a morte. Amados, que você nunca se esqueça de Romanos 6, 23. Em Romanos 3 também, 25 e 26, temos a justiça de Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, olhe lá, precisou do sangue de Cristo, precisou da morte de alguém para que houvesse uma satisfação em Deus. Demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O período de impunidade que é descrito ali por Paulo é até a vinda da plenitude dos tempos, aonde Deus com longanimidade suportou o pecado de todas essas gerações até a vinda do seu Filho.
para Deus se encontrar saciado em sua justiça. Hebreus 9, 22, o autor é claro, para você entender que o seu pecado, o meu pecado, nunca pode ser passado impune. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, até mesmo na instituição daqueles animais, como sacrifícios temporários, tipológicos, que apontavam para o sacrifício perfeito, existia o derramamento de sangue. O sacerdote, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório na arca de Deus. O salário do pecado é a morte. E sangue está para isso. Porque a primeira coisa que tentam constatar em você quando você morre é o quê? Sua pulsação. É o sangue. E o sangue de Cristo foi vertido naquela cruz. Justamente para nos trazer vida, mediante a fé na obra do Redentor. E Deus continua no seu pronunciamento: destruirei da face da terra o homem que criei. A humanidade fora criada para quê? Deus criou o homem para o obedecer. Deus criou o homem para o adorar. Tanto que ele mesmo separa um dia para adoração. Ele diz lá antes do pecado que é para trabalhar em 6 e um dia dedicado a ele. Ele criou o homem para isso, para o obedecer, para governar a sua criação, para o adorar, para ter comunhão com ele. E o homem foi atrás do quê? Todavia, a magnitude do pecado das pessoas tinha aumentado progressivamente desde a ingestão do fruto proibido. Lá em Gênesis 3:6. Isso passou para um homicídio, um fratricídio, cometido por Caim e Abel. A poligamia de Lameque, a multiplicação dos homicídios também em Lameque de Caim. E finalmente a generalizada preocupação com o mal. A ponto dos os filhos justos, os que invocam o nome de Deus, começarem a se contaminar com a injustiça e a impureza daqueles que são contrários à palavra de Deus. E a paciência de Deus tinha chegado ao fim, irmãos. E a maldição pronunciada contra Adão seria agora amplificada em um ato singular e catastrófico. É justamente o que Salomão diz em Eclesiastes 7:29 sobre o homem. Assim cheguei a esta conclusão, Salomão diz na sua sabedoria. Na inspiração, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, maldades, corrupções. E Deus não só destruirá da face da terra o homem que ele criou para os seus propósitos santos, e ele também destruirá, segundo o texto, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus. Aí você pergunta, o que os animaizinhos têm a ver? Se é o homem que é pecador, então o meu gato, meu cachorro é pecador? O que tem a ver? Uma vez que a humanidade, amado, era o ápice da criação de Deus, a eliminação das pessoas excluía toda a necessidade de um sistema ecológico, de apoio que a sustentava. Portanto, era conveniente fazer desaparecer o animal, e as coisas rastejantes, e as aves do céu também. Assim como o pacto de Adão o fez perder o jardim do Éden, e o pecado de Caim o impediu de lavrar o solo, os pecados da humanidade os fariam perder a terra. E tendo em vista que o homem era o líder da criação, feito para governar todos os animais terrestres e voláteis, foram julgados juntamente com ele e pereceram. Os meios em que o homem vive, entenda isso, são corrompidos pelo pecado. O pecado é como uma peste perniciosa que se espalha e contamina
tudo que vê pela frente. Seja seu filho, seja seu marido ou sua esposa, seja os animais, tudo o pecado contamina. Então por que Deus destrói os animais? Porque são os meios relacionais do ser humano. A terra foi amaldiçoada por causa do ser humano e da sua transgressão. Então logo quando Deus subjuga o ser humano, Ele subjuga também os seus meios relacionais. O pecado afeta a tudo e a todos. É como uma peste, é como o Covid que veio e foi passando de um, e foi passando para outro, e daqui a pouco contaminou o mundo inteiro. Romanos 8, Paulo tem um entendimento sobre isso. A questão da natureza, que inclusive aguarda por redenção. Romanos 8, verso 19 a 23. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade. Olha só. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada, olha lá, da escravidão, da decadência em que se encontra, olha a maldição de Deus sobre a terra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando Cristo voltar, tudo será feito novo. Deus subjugará, Deus iniciará com seus eleitos e habitará em novos céus e nova terra. Essa é a grande esperança, irmãos. E Deus diz: por quê? Me arrependo de os haver feito mais uma vez. Será que esse pesar no coração de Deus era algo real? Quantas vezes Moisés repete a mesma palavra? O que seria de mim e de você sem Cristo? Deus olharia para mim e para você e falaria: não tenho prazer em você. Você é uma abominação aos meus olhos. Essa é a situação de todos aqueles que não creem verdadeiramente em Cristo. Estão na ira, debaixo da ira de Deus. Deus os odeia. Deus os odeia. Os seres humanos que não creem no seu Filho, Deus os odeia. Deus é contrário a eles. Mas é tão bonitinho, pastor. Deus o odeia. Você quer que eu leia o Salmo 5 aqui para você? Deus não tem parte com pecado. E você não consegue separar pecado do pecador. É uma coisa só. É uma coisa só. Senão mandaria só para o inferno o pecado, né? Mas Deus manda quem para o inferno? Indivíduos. Tanto o homem como os meios por ele dominado caíram no descontentamento de Deus. Deus não consegue nem olhar para a natureza com contentamento, porque o homem a corrompeu. Aí o Greenpeace querendo salvar a Amazônia. Aí vai lá, né? Ai, o meio ambiente. Não, o problema está no ser humano. O problema é a corrupção. O problema, eu vi lá a nova presidente da Itália falando sobre a escravidão na África, aonde a França, né, que é a primeira a falar aqui da nossa Amazônia, tem lá grupos, ONGs, que extraem diamantes da África. E sabe quem que desce lá em túneis lá de 30 metros de profundidade? Criancinhas pequenas. Você tem que ver o estado daquelas crianças quando saem do buraco lá, para pegar diamantes e levar lá para o outro país. Aí quer falar de fome na África? Aí quer vir falar da Amazônia? Onde que está o problema do ser humano? No coração, na ganância. Se tem fome no mundo, o culpado não é Deus, não. É o homem. É o homem corrupto, maligno. Se tem desigualdade, o culpado é o homem. É o homem.
Não tem estrutura nenhuma não, é o coração do homem. Se querem mudar este mundo, tem que mudar através da palavra e do evangelho. É o único jeito. Somente a igreja pode trazer luz para essas pessoas e para os meios que nós nos relacionamos. Somente a palavra. Não é obra de caridade, não é ONG de Greenpeace, não é nada disso. É a transformação do homem mediante a fé em Jesus Cristo. Somente isso que muda. Verso 8. E aqui tem um grande contraste. Noé é colocado aqui por Moisés para estabelecer um contraste de tudo isso que ele está falando da humanidade. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Uma exceção honrosa encontramos aqui. No meio de todo esse lodo, de toda essa lama daquela geração corrompida, brotou um lírio puro, chamado Noé. Aí você pode perguntar, e toda aquela geração de Sete? Provavelmente, irmãos, todos aqui nessa altura já morreram. Noé foi ter filhos com 500 anos. Então toda essa descendência piedosa já foi-se embora. Não significa que não se corromperam com as filhas dos homens. Mas Noé, nas palavras de James Boyce, não era um santo solitário, um favorecimento pela graça. Não era um santo solitário, um favorecido pela graça. Um homem que andou com Deus como portador de consolo. Noé achou graça diante do Senhor, ressaltando a fidelidade de Deus aos que confiam na sua graça e lhe obedecem. Isso é inalterado. E Noé, conforme Pedro, irmãos, e Hebreus também, mas principalmente Pedro, ele foi pregador da justiça. Ele pregou essa condenação nesses 120 anos. Ele pregou, sabe qual era a mensagem de Noé? Arrependam-se. Arrependam-se. Qual é a sua mensagem do Evangelho para as pessoas? O que você tem falado para as pessoas ao seu serviço, ao seu redor, para a sua família? Você tem que falar apenas isso: arrependa-se e creia no Filho de Deus. Creia. Essas páginas aí, cristãs aí do Instagram, colocou um vídeo, um homem na porta de uma balada, aí veio perguntar para um crente, né? Ele nem sabia que era crente. Ele falou, o que você faz aí durante a noite? Qual é o método aí para você sair com as garotas? Aí ele falou, você precisa de arrependimento, o crente falou para aquele jornalista. Você precisa se arrepender, porque não é uma noite que vai resumir sua vida, mas sim a eternidade com Cristo. Arrependa-se. Arrependa-se. E eu me surpreendo que cristãos estão sendo envolvidos por conversas frívolas, costumes vãos. O ímpio vem cheio de um conversar vil e o crente se envolve naquela conversa, onde deveria chamar aquele ímpio ao arrependimento. Se arrependa dessa conversa. Se arrependa desse modo de viver. Se arrependa. E creia em Cristo. Porque você está sob a ira de Deus. E se não se arrepender, será apartado dele durante toda a eternidade. Assim como você tem vivido agora, apartado dele. Porque você não o considera, você não leva em consideração a sua palavra, você descarta Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Arrependimento. Amados, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou, amados, perante Deus, essa fidelidade na sua palavra. Ele era um homem santo de Deus entre pecadores pervertidos, ou melhor, um santo solitário. O mundo, amados, não foi conservado graças à cultura e à civilização, pensando agora pós-dilúvio. Não. E lança a pergunta para todos nós, quem sustenta o mundo? Porque pensamos que são os meios, né? São as instituições, ou talvez os governantes, que vai trazer para nós uma sustentabilidade.
Você acha que é o presidente que vai trazer sustentabilidade para você? Amados, o mundo não foi conservado graças à cultura e à civilização desenvolvidas. Por exemplo, pelos filhos de Caim, que criaram cidades, correto, Enoque? O mundo também não existe porque as pessoas aprenderam a reproduzir-se e a multiplicar-se. E de maneira alguma o mundo sobrevive porque há neles gigantes, homens de renome, como já entrou aqui na exposição. O mundo permanece porque Deus concede sua graça a um único homem. E Noé aqui é apresentado a nós com a sua arca, com toda a sua vida de andar com Deus, nos remete a Cristo. Porque através de um único homem, Deus preserva a raça humana através dele. Quem sustenta todas as coisas? Hebreus 1, verso 3. Diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Olha lá, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E através dele, um número exato de seres humanos serão resgatados e habitarão na eternidade com o Pai. Você está dentro desta arca, irmão? Você está dentro desta arca? Se não, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pensamentos, arrependa-se da sua forma de viver, arrependa-se das suas motivações e se submeta à palavra pregada por Cristo. Somente assim. E existe aqui, amados, na gramática hebraica, uns trocadilhos, eu já tinha falado aos irmãos. O nome Noé, ele está interrelacionado na sua etimologia com graça. E este contraste com o restante da humanidade antecipa o destino contrastante de Noé, porque todos morreriam e quem permaneceria vivo? Noé e sua família. A palavra graça significa bênção imerecida, concedida por um ser poderoso, um presente. Noé aqui não é pelos méritos dele, é porque Deus concedeu graça a um indivíduo. Deus concedeu a fé a esse indivíduo. E ele entendeu essa palavra e não desejava mais desagradar a Deus. Trazer arrependimento para o coração de Deus. Entristecer o Espírito Santo. Noé entendeu a mensagem. E se você ler a continuação, ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Então, amados, os versos 7 e 8 estabelecem este contraste com a raça humana pervertida e a vida de Noé, que pode ser também encontrado com graça. Noé é um eleito de Deus. Porém, Noé, amados, achou graça diante do Senhor a duras palavras. Farei desaparecer, aniquilarei. Refere-se mais uma vez à destruição do mundo com todas as criaturas. Olha que coisa. Encontrar graça aos olhos de Deus perante um anúncio de aniquilação. Noé viu a mensagem, Noé viveu crendo em Deus no olho do furacão. No olho do furacão. Os vizinhos de Noé morrendo. Os conhecidos, todo mundo se afogando. E Noé vendo tudo aquilo. Mas ele pregou. Ele pregou constantemente. Exterminar, extirpar, equivale a apagar qualquer lembrança. Absolutamente tudo deve acabar. Por isso, a constatação de que Noé achou graça diante do Senhor é ainda mais direta e espantosa, irmãos. Até agora não conhecemos nada além do nome de Noé. A menção direta a Noé mostra que sua proteção e salvação estavam baseadas na sua piedade, na sua vida devota a Deus. Amados, as pessoas que querem viver aí fora, sem Cristo, isso é loucura. Isso é loucura. É viver à beira de um abismo e a qualquer momento você vai receber um empurrãozinho para se espatifar lá embaixo.
Viver sem Cristo é viver à beira da loucura. Somente se guardando na cruz, se abrigando a ela. Como veremos à noite, a mãe de Jesus, Salomé e outras mulheres ali, Maria Madalena e João, próximos da cruz. Chegamos num ponto que aqueles acusadores, depois de verem Cristo lá já pregado naquela cruz, eles vão embora, com um gesto de batendo no peito ainda. Mas ficam ali alguns. E eles ficam ali perto de Jesus. E Jesus olha para ele e ainda fala para João. Ele encontra tempo para falar: olha os cuidados do nosso Senhor, aqueles que creem. Eis a tua mãe e eis o teu filho, João. Ele se preocupa, inclusive, com os cuidados naturais deste mundo. Naquele momento, naquele contexto. Noé encontrou graça de Deus. E foi preservado. Ele e a sua família. A cruz é a representação exata da arca. Onde a minha família ou a sua família também encontram graça aos olhos de Deus e são preservados. Em Cristo. Justiça e graça caminham juntos. Deus, que dá sinal para a execução de pena de morte, faz com que a sentença ecoe mais uma vez a promessa dada anteriormente. Graça é a característica permanente de Deus. Mesmo quando Deus pune e destrói, como veremos no dilúvio, Ele não se esquece das suas promessas, a qual Ele prometeu em Gênesis 3,15. E Ele preserva essa semente. Graça pode tornar-se invisível aos olhos humanos nos tempos de juízo, mas ela existe apesar de tudo. Deus confirma suas promessas. E o nosso desafio é encontrar graça no meio de um juízo, no meio de uma nação, no meio de uma população corrupta e perversa. Deus mantém suas promessas. E isso veremos na vida de Noé. Deus abençoe os irmãos. Amém?